Olá, sejam muito bem-vindos ao Sistema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje o tema é maratona. Isso mesmo, se você está treinando para uma maratona, vai começar a treinar, tá no meio do ciclo, sentiu uma dorzinha, eu tô com um convidado aqui que vai te ajudar a chegar bem na maratona. Apresente-se, por favor. Olá, tudo bom, Bruna? Obrigado pelo convite. Muito legal poder estar aqui. Estava sempre do outro lado vendo os episódios e acompanhando todo esse tema. Eu sou o Rodrigo, eu sou médico ortopedista, sou cirurgião de pé e tornozelo e acompanho aí nos últimos 7 anos, eu venho acompanhando bastante atletas amadores que estão se preparando para maratonas, tanto dentro quanto fora do Brasil, né? As grandes majors. É isso, não, ele já me contou um monte de coisa que ele faz, agora não... Mas acho que o mais importante é falar que você atua com os atletas diretamente, Isso, né? O ortopedista que está ali trabalhando em contato com os atletas, né? E esse contato que é importante, que está na prática entendendo tudo o que acontece, de onde veio a lesão, como você pode interceder, e aí acho que surgiu essa ideia de fazer um caminho de prevenção. Perfeito, Então, como eu falei, faz aí alguns anos que eu venho acompanhando, e nesses últimos anos acompanhando alguns atletas, eu pude perceber que muitos deles chegavam já próximo da prova, para mim, com alguma dor que muitas vezes atrapalhava o ciclo, fazia perder algum treino. E aí, a partir disso, veio a ideia da gente criar esse programa para poder acompanhar o atleta durante um período mais prolongado, né? Então, fazer exatamente um trabalho mais de prevenção, tentando aí evitar que lesões maiores acabem fazendo você perder algum treino, precise de alguma intervenção, algum procedimento mais invasivo, que não deixe você ter aquela experiência boa que você gostaria com a maratona, que acho que é o mais chato, né? Eu acho que assim, a gente fez alguns episódios aqui falando, inclusive do Thiago e do Fábio, né, falando um pouco do processo deles, a gente entrevistou o treinador deles, depois nutricionista, e justamente falando desse processo, a maratona é um processo de mudança, né, na vida do atleta. Ele tem que estar disposto a fazer algumas mudanças, a deixar de lado algumas coisas, priorizar outras, né? Pelo menos por um período. Uhum. E aí a gente quer muito que essa experiência seja boa. Eu acho que a maior frustração são as lesões. Exato. O que eu sempre falo, né, que a gente, durante esse ciclo de maratona, quem consegue passar pelo ciclo de maratona, no final é quase como se a prova fosse um plus, né? Acho que passar por ele ileso já é uma grande conquista, uma grande vitória. E aí, quem está no ciclo, muitas vezes tem muito desses profissionais ajudando, né? Aquela famosa a seita da corrida, né? Então você vai ter o nutricionista, o treinador, o personal que vai ajudar no treinamento. E quando a gente consegue, muitas vezes, que eu pude perceber, é que quando a gente conseguia trazer todo mundo para conversar junto, trazendo um pouco do que o atleta profissional ele tem a possibilidade de ter, né? Que é uma equipe multidisciplinar olhando para ele, cada um com a sua expertise, mas todos conversando e se entendendo, cada um entendendo o jeito que está vendo aquele ciclo, detalhes que cada um pode perceber diferente e que todo mundo se conversando pode ajudar ao atleta a não ter uma lesão. E aí o amador, muitas vezes, ele tem isso separado, mas eu percebi que se pudesse ajudá-lo a trazer todo mundo para a mesma mesa, eu poderia fazer com que esse ciclo fosse mais tranquilo e ele não chegasse a ter uma lesão grande, que fosse atrapalhar o ciclo, demandar, como eu falei, um tratamento mais elaborado. E aí, a partir daí, que surgiu essa ideia, como a gente estava falando, né? Os últimos 7 anos de experiência atendendo uma clínica desportiva grande aqui em São Paulo, na Ultra Sport Science, eu pude acompanhar vários atletas e entender que se eu pudesse estar dentro desse ciclo com eles um pouco antes, ali no começo, a partir em geral, o ciclo de maratona, a gente vai falar para algumas assessorias que ajudam de 16 ou 20 semanas, então se eu pudesse entrar ali a partir de 12 semanas da prova, conversando, estando próximo, sendo uma pessoa que o atleta possa ter um acesso fácil, isso permitiria que eu pudesse identificar talvez alguma coisa que fora o ciclo de treinamento em si, mas da vida dele que possa estar desajustada, e a gente fazer pequenas correções para que o ciclo seja fluido e que não venha a ter uma lesão maior que atrapalhe a experiência como um todo, né? Porque são provas grandes, né? Sim. Então, assim, a programação, quando você vai para uma prova fora do Brasil,
você faz 6 meses antes, pelo menos, tem um baita investimento viagem, em hotel, leva a família, passear. Exatamente, né? Você imagina, e a gente sabe que a maioria das lesões que acabam realmente impactando muito na prova acontece ali nos últimos 4 a 6 semanas antes da prova. Então você teve todo aquele tempo de programação, tudo ajeitado, tudo certinho já para ter uma boa experiência. Chega em cima da hora, acaba tendo uma coisa que atrapalhe. Felizmente, nesses anos, eu consegui ajudar todos que chegaram a mim, não tive nenhuma grande desistência de prova. Eu sempre falo para quem está indo para uma maratona, se já fez uma maratona e chega muito próximo com uma lesão, a ideia é deixar o atleta o mais desconfortável e sem dor possível até o próximo da prova, porque o corpo dele já sabe mais ou menos que quer passar por aquilo, então torna-se mais fácil, vamos dizer assim. Agora, na primeira maratona, não. Assim, acho que ter uma lesão muito próximo da prova na primeira maratona... Perde toda a confiança. Aí perde toda a confiança, a chance de conseguir é muito baixa. Você não vai ter uma experiência legal, pode dar uma frustração mais pra frente. Não, legal. Então, a gente vai dar uma esmiuçada nesse projeto. Antes da gente começar a falar mais do projeto, eu vou falar dos nossos patrocinadores. A gente tem a Kingston, que armazena todo o nosso conteúdo, tudo que a gente produz aqui no Estema, nas transmissões. A gente precisa ter um armazenamento de qualidade e você pode adquirir os produtos da Kingston acessando o nosso QR Code que vai aparecer aqui na tela. Você vai adquirir através do site da Terabyte e usar o nosso cupom que vai aparecer aqui. E também a Cupá, que está com a gente também investindo todo mundo do Estema, nas transmissões, qualidade inquestionável, e toda vez eu falo da bermuda feminina. Se você não experimentou ainda, experimente, depois você me conta o que achou. A gente também tem o cupom aqui que vai aparecer na tela para você aproveitar todos os produtos da Cupá. Bom, eu acho que a gente já deu uma boa introdução, a gente até não gerou nenhum suspense, todo mundo já sabe um pouco do projeto. Mas eu achei muito interessante a sua abordagem, porque é muito difícil durante o processo você ter um profissional para auxiliar dessa forma, né? E pegar o problema no início. Então, acho que o ponto, para mim, assim, que ficou mais claro é justamente você já pegar no início. Então, senti um desconforto aqui, por exemplo, na panturrilha. Em vez de o atleta fazer um treino com desconforto que vai gerar uma mudança na biomecânica, que pode gerar uma outra lesão, independente daquela, e aquela piorar, e aquilo se estender por mais tempo, você vai direto no ponto, resolve o problema, ele continua treinando, perde aí o mínimo de treino possível. E aí também a gente já quebra um tabu um pouco dos atletas que, tô com dor, vou aguentar um pouquinho, não vou no médico que ele vai falar que para eu parar. Exatamente. Acho que isso é que eu estava pensando quando você estava falando, né? É uma coisa que eu tento brigar muito também, né? Porque a gente tem realmente... Acho que por a gente talvez não ter ainda tão disseminada a ideia da medicina do esporte, né? Do trauma do esporte, em relação à importância de se manter em movimento, muitas vezes a gente pode ter conselhos ou orientações de você está correndo, está com dor? Para de correr. E acho que não é muito por aí, né? Acho que isso acabou trazendo um estigma muito grande em que o atleta, e às vezes não só o atleta, mas também toda essa equipe que eu te falei multidisciplinar, que está assessorando ele, né? Às vezes o treinador, o personal, pode, obviamente, eu falo, vamos tentar esticar um pouco mais a corda, porque se eu falar que tem uma lesão, vou passar no médico e falar, não pode treinar. E muitas vezes não é isso, né? Em geral, as lesões, também já adiantando, que eu acho que invariavelmente acabam, não tem muito jeito assim, é preciso interromper o treino. Quando a gente fala principalmente dos edemas ósseos, né, as fraturas de estresse, acho que esse é o maior medo e acho que vou te falar que hoje talvez seja uma das poucas lesões em que não tem muito jeito, em que a restrição de carga e treino ela é importante. Mas até chegar nela, eu tenho muitas dores que eu posso ir orientando com pequenas medidas e que vão evitar chegar nisso. Então, a ideia é exatamente isso, é ter um diálogo aberto, né? Não é para ter medo de falar com o seu médico de que você está com uma dor. Pelo contrário, né? Eu não posso afastar o atleta do esporte, porque senão eu estou atrapalhando a saúde dele e não estou cumprindo aqui a minha função. Então, a ideia é ter essa abertura para que eu consiga, ao longo desse ciclo, com a experiência
de ter acompanhado vários tipos de lesão e perceber como elas começaram e ter ouvido muitas histórias assim, putz, eu comecei, mas aí tomei um remédio que me ajudou, eu fui para a prova e para não sentir dor eu tomei para começar a prova, aí depois da prova eu não estava conseguindo andar. Então, para tentar tirar um pouco disso da realidade que é ainda muito presente, né, no esporte da corrida, eu tive essa ideia e tenho tido umas surpresas muito legais de poder ter esse contato próximo e de ter atletas que estão fazendo algum treino, de repente ter uma coisa sutil ali no dia, seja no treino dele e muitas vezes até fora do treino. Então, como a gente estava falando, né, o ciclo de maratona é um ciclo que demanda muito de você e da sua vida. E às vezes você está numa semana em que o trabalho está horrível, seu filho teve um problema, que você não dormiu direito. Então, às vezes, uma conversa que a gente consiga reprogramar. Então, semana passada eu estava conversando com um atleta falando exatamente isso. Vinha de uma semana ruim de trabalho, não conseguiu dormir direito, não estava se recuperando. Falei, olha, vamos tentar dar 2 dias de intervalo entre um treino e outro. Vou conversar com o seu treinador, ver se para ele isso faz sentido, se pode impactar demais ou não. Se a gente substituir, de repente, um treino por uma bike, para você não ficar parado, mas isso vai me ajudar a recuperar e evitar que vire uma bola de neve e depois a gente tenha uma lesão maior. Então, ter essa proximidade de poder conversar com todo mundo que está ajudando o atleta, né, através de um canal que a gente vai criando para todo mundo estar entendendo a visão de cada um. E do atleta ter essa abertura de saber que ele pode vir e falar e dar a queixa que vai ser entendida. A gente vai tentar fazer ajustes. Eu também sou corredor, também também não quero perder treino. Eu sei Você sabe que é como chato, né? Faz uma semana aí que eu, por motivos pessoais, não estou dormindo tão bem, não estou conseguindo entregar todos os treinos como eu gostaria. Então eu sei que é chato a gente não entregar, mas aquilo, se a gente tiver alguém que possa ajudar, acho que fica mais fácil da gente perder o mínimo possível para, de novo, acho que a ideia é ter uma boa experiência, né? Eu tenho falado que a ideia não é a gente correr a melhor maratona agora, é a gente estar correndo que nem o Drauzio, né? Até os 70. Então precisa de longevidade. Para ter longevidade, a gente precisa se permitir ter suporte ao redor, a gente se permitir se conhecer. E a cada feedback que você dá, a cada pessoa que tem uma lesão, tem uma dor, e você consegue mostrar para ela de onde pode estar vindo aquilo e como ela consegue agir, eu acho que você dá a informação e a pessoa consegue ter uma consciência melhor de si, entender melhor como o corpo responde, e aí cada vez menos ela vai ter uma lesão grave. Sim. Eu gosto muito de falar para as pessoas que chegam até mim com uma lesão grave que tratar uma primeira lesão grave, tudo bem. Esse mesmo atleta chegar em mim com uma segunda lesão grave, para mim, eu encaro como uma falha própria, porque eu não consegui dar informação suficiente para que ele não chegasse a ter de novo aquilo. Então, aliar o conhecimento teórico, que talvez eu tenha um pouco mais, porque eu estudo isso, com o conhecimento que cada um tem do próprio corpo, que obviamente é muito maior do que eu vou ter, acho que quando a gente consegue casar essas duas coisas, a pessoa vai ter uma longevidade maior no esporte, vai tornar aquilo muito mais prazeroso, e aí, obviamente, vai impactar muito mais as pessoas ao redor, dando mais estímulo para que cada vez mais pessoas estejam aí fazendo uma atividade física, né? A gente fala muito aqui também não normalizar a dor. Acho que isso é um ponto bem crucial nesse processo. Uhum. E você tendo esse acompanhamento e dando essa informação, acho que os seus pacientes eles têm mais essa consciência. Mas a gente ainda traz um pouco, né, essa ideia de que atleta tem que sentir dor e aí a gente tem que se conhecer ao ponto de saber quando é dor de lesão, quando é dor de treino. Isso a gente só vai aprender na prática. Exato. E aí é isso, esse autoconhecimento, então estimular esse autoconhecimento. E aí, de repente, comecei lá a fazer com você e, tô com uma dor. Pô, Bruno, isso aqui é dor de treino. Beleza, agora eu sei que é dor de treino. Não tem nada aqui, agora eu tenho certeza. Exato. Então, ter essa experimentação acompanhada também vai, né? Vai ajudar. Eu acho que essa questão do treino, né? Porque durante muito tempo, acho que como talvez o esporte, a corrida, e o esporte geral não era tão popular, a gente via o atleta profissional, né? E aí, o atleta profissional é outro tipo de esporte. O atleta profissional sentir dor, você como atleta profissional sabe que muitas vezes você está forçando o seu limite. E você tem um objetivo outro ali, que você vive disso, é diferente. É que nem você falar para uma reunião muito importante e falar para o seu chefe, não vou porque eu não estou me sentindo bem. Não, aquilo ali é o seu trabalho. Você muitas vezes precisa, às vezes, abrir mão de um conforto grande para poder entregar o que você se propôs a entregar. Mas para o atleta amador, não. A gente não vive disso, muito pelo contrário. A gente
usa isso para poder viver o outro resto, né? Para poder ter sanidade, né? Brincadeira de que manter o réu primário. Então, assim, eu acho que essa é a questão. Então, o atleta profissional, o exemplo do atleta profissional, acabou, acho que talvez ajudando nessa, como você falou, né? De normalizar a dor. Tem, obviamente, dores, tranquilo, eu corro, sinto dor, às vezes dói uma perna, dói, mas tem padrões de dor que ele, quando começa o treino, até o corpo esquentar e pegar a biomecânica adequada, incomoda um pouco. Depois, ao longo do treino, não dói mais. E terminou o treino, você esqueceu que teve dor, segue o jogo. Agora, uma dor que volta, que te faz mudar, eu sempre falo que a dor que faz você mudar o jeito de correr é uma dor que eu não tolero. Você está correndo com uma dorzinha, se você percebeu que tem que mudar o jeito de pisar, mudar o corpo para conseguir continuar correndo por conta daquela dor, melhor parar. Acho que essa é uma dor que está mudando, como você falou, está mudando a sua mecânica. Então, seu corpo está tendo que gerar uma adaptação que, às vezes, pode ser que tudo bem, mas é melhor investigar. É melhor você ter abertura e falar, olha, tive esse tipo de dor. E aí? Dá ou não? E aí, tendo a proximidade, muitas vezes, de forma remota, online, eu consigo sanar essa dúvida, mas muitas vezes não falar, olha, vem aqui, esse tipo de dor que você falou, eu prefiro te ver, examinar, para a gente poder ter a certeza de que é uma coisa que dê para continuar e sem nenhum prejuízo ao ciclo. Né? É muito interessante. Acho que é o sonho de todo treinador, a equipe que trabalha com o atleta, ter esse controle, ter esse cuidado e ter um profissional para te ajudar ali na engrenagem, né? Sim. Ao sucesso do atleta, que é isso que todo mundo quer. É lógico, né? Porque é isso. O sucesso, todos nós, profissionais de saúde, que trabalhamos com atleta amador, o sucesso do atleta no objetivo dele é o sucesso de todo mundo. Né? Então, você faz um treino bem feito, que seu treinador deu aquela periodização certinha e você se permitiu acreditar nele, fez o que ele pediu e entregou, pô, isso é um sucesso pro cara, porque ele sabe que se você foi bem na prova e seu amigo tá querendo começar, fala, pô, vai com esse cara que dá certo. Então, isso é uma outra coisa muito interessante, muito legal, né? Que também vinha um pouco nessa minha dúvida quando eu tive essa ideia. Putz, quanto que isso vai ser bem recebido ou não por todo mundo que tá, né? Quanto que o treinador vai achar legal, o personal, o fisioterapeuta, porque a gente tem essa dúvida, né? Acho que uma falha que a gente ainda tem muito na área da saúde e que todo mundo tenta sempre brigar é essa falta de conexão, aquela coisa de o atleta é de quem, né? Cada atleta é de todo mundo, né? Acho que tem que ter essa noção de que cada um tem a sua expertise. Eu não tenho como dar treino, não tenho como orientar uma reabilitação adequada, falar da melhor nutrição. Acho que cada um tem sua visão. E a minha dúvida era isso. Putz, será que se eu trouxer isso, como é que vai ser recebido por essas pessoas, né? Pô, quem esse cara acha que Confesso que é a minha também. Quando você falou do projeto, essa foi minha... Falei, como que tá sendo isso? Cara, mas eu tenho tido uma resposta muito legal. Que legal. Assim, em geral, nutricionista, personal, treinador de corrida, fisioterapeuta, todo mundo que eu trago para a mesa e falo, olha, eu sou o Rodrigo, estou acompanhando a sua atleta tal, para tal maratona, e resolvi botar todo mundo na mesa aqui para a gente entender. E quando eu a vi, eu percebi tais coisas. O que cada um acha? E a resposta das pessoas está sendo excelente. Pô, falando, putz, que ideia legal. Sabe, pô, que bom estar nesse time. Então isso tem me deixado bastante motivado de levar adiante esse projeto aí que ele nasceu dessa minha angústia perfeito, dessa minha angústia de conhecer um atleta lesionado há um mês da prova e falar, putz, eu acho que você me deu 20 dias para resolver isso, e agora? Se você tivesse vindo quando começou lá 6 semanas atrás, era outro panorama, tinha tudo muito mais simples, não tinha perdido o treino, tinha dormido melhor, não estava com esse mau humor. Então, vem daí essa história. Eu acho que, como eu falei, né, que a gente entrevista muitos profissionais e todos trazem essa angústia. De não ter esse tempo com o atleta antes, o atleta buscar só quando ele não aguenta mais, e aí já é difícil de tratar. Então, vamos na parte prática, assim. Cheguei, quero fazer uma maratona, quer dizer, já tô inscrita, né, porque senão não vale a pena. E aí comecei a treinar e tal. Qual que é a primeira abordagem? Chego lá e falo, quero o seu acompanhamento, Rodrigo, então eu vou entrar no projeto. Perfeito. Já vou inventar, não sei se tem nome, tá? Mas projeto Maratona Sem Lesão. boa dica. E aí, como que funciona? Então, em geral, a gente tem essa primeira avaliação presencial mesmo, em que a ideia é conhecer um pouco da pessoa e do histórico, né? Então, saber histórico de lesão, saber do histórico na corrida, que isso é outra coisa importante, né?
tenho recebido bastante gente que assim, olha, comecei a correr faz um ano e meio e vou para maratona. Então isso já acende é uma abordagem diferente, um alerta diferente do que a pessoa que corre há 10, 5 anos, que já tem um amadurecimento de biomecânica, né, uma experiência maior no esporte. Então tentar entender esse histórico, seja de lesão ou de vida esportiva. Eu sempre pergunto muito como que é a rotina, a gente vai dia a dia, falo, me fala tua semana, segunda-feira o que você faz. É nessa hora que muitas vezes você pega aquela pessoa que tá, olha, segunda de manhã eu faço fortalecimento, à noite eu corro, terça de manhã eu pedalo, quarta à noite eu faço uma aula de funcional. Você começa a perceber os volumes muito grandes, né? E aí isso me ajuda a entender quanto que aquela pessoa está demandando do corpo, quanto que ela pode estar não próxima de um overtraining. De novo, não só o overtraining por conta do treino, mas que tem uma vida junto com o treino, né? Gosto muito de saber também sobre sono, acho que é fundamental. Então, todo mundo que está acompanhando comigo sabe que o primeiro check que eu faço é no Garmin. Vamos entender se está dormindo bem, se não está, se está recuperando a bateria do corpo ou não. Saúde intestinal também é outra coisa que está cada vez mais importante a gente entender, né? Então, o hábito intestinal é fundamental. A gente sabe que o intestino aí é o nosso segundo cérebro. Também, se você não tem um hábito irregular, não vai ter tão resultado que poderia. E às vezes aquele atleta que estava só com um treinador, na hora que eu percebo alguma coisa, eu falo, putz, se a gente botar um nutricionista junto aqui no time, acho que é importante alguém que tenha essa visão para ajudar a gente a corrigir isso. Algumas assessorias elas já entregam a planilha semanal de volume de treino. Então isso eu acho legal, porque eu peço ao atleta, isso me ajuda a entender em que pontos, com certeza presencialmente eu vou querer. Então, invariavelmente, naquele meio dos ciclos das semanas de longo, ou me ajuda a entender quanto que presencialmente eu preciso abordar aquela pessoa. Você já fala de acordo... E é muito individual esse acompanhamento. Muito individual. Não é assim, por exemplo, dentro do projeto lá, eu vou ter direito a 5 sessões de... Tô chutando. Não, 5 sessões de reabilitação, tanto de fisioterapia, enfim... É individual. É individual. Assim, eu tenho pontos-chave, então assim, eu tenho que em geral começa ali com umas 12 semanas, então uma avaliação inicial presencial, mais ou menos ali quando bateu mais 6 e próximo ou logo após a prova. Mas nesse meio do caminho, teve pessoas que começaram comigo no ciclo agora, como a gente estava conversando, eu falei de uma atleta indo para Buenos Aires, ela começou as primeiras 3, 4 semanas de ciclo e já veio com uma queixa que parecia muito de overtraining. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vou conversar com o seu treinador, ver se ele topa a gente dar uns 10 dias de repouso. E aí, ao invés de te ver daqui 3, 4 semanas, eu preciso ver você daqui 10 dias. Tá. Vamos ver daqui 10 dias. Vamos ver quanto que teu relógio reajustou aqui. Você vai dormir. Tem algumas que eu acabo pedindo, que não tem hábito. Olha, tenta durante uns 10 dias dormir de relógio para me trazer essa informação a mais. Equipamento é outra coisa que eu sempre pergunto também. Então, assim, quais são os tênis que você corre? Porque isso é outra coisa que influencia muito, né? Calma que eu vou deixar isso pro final. Calma. Ó, quem tá aí vai ter uma pergunta no final sobre tênis, que é uma dúvida constante. Isso tá sempre presente, tem que saber, tem que entender. Então tem todos esses questionários, pergunto suplementação, medicações. Eu sempre avalio e peço para o atleta levar para mim exames laboratoriais, né? Assim, exames de sangue que tem pelo menos uns 6 meses atrás, no máximo, para entender também aquela máxima de por fora a bela viola, por dentro Paulo Bolorento. Então a gente precisa entender como é que de forma sistêmica esse corpo está reagindo e se tem alguma carência específica que eu possa e precise agir. Às vezes já peguei atleta, principalmente mulher, né, que tem ciclo menstrual, que é muito fácil ter uma perda sanguínea pelo ciclo e não se alimenta tanto quanto deveria, e você pega ali carência de ferro, vitamina D é uma coisa praticamente endêmica, né, muita deficiência de vitamina D. A gente sabe que para a corrida a gente precisa de um nível um pouco mais alto ali, pelo menos alguns artigos que eu já vi, pelo menos 45 de nível de vitamina D, para você ter uma proteção ao metabolismo ósseo, para diminuir a chance de edema ósseo. Então, essa avaliação. Depois, avaliação, um exame físico ortopédico, geral, para entender mobilidade, alguma limitação. Sempre faço uma avaliação um pouco dinâmica, o clássico valgo dinâmico, que é super estabelecido na corrida também. A gente entender como é que está essa força de glúteo, que é uma musculatura muito importante, né? Eu brinco que glúteo médio e solear, para mim, são os 2 músculos primordiais aí para o corredor, que vão ajudar nessa proteção e também na performance. Então, essa avaliação inicial. Algumas ferramentas para dores pontuais que eu gosto de usar também, como laser super pulsado,
Então, assim, são algumas coisinhas ali que ajudam a gente a pequenas dores identificando. E aí, a partir disso, a gente entende suplementação, o que vale a pena ou não, olha, o que eu acho que vale a pena entrar com alguma suplementação e medicação a mais, ou o que eu vou conversar com o nutricionista e falar, olha, vamos tentar via dieta, porque muitas vezes é muito fácil a gente estar em déficit calórico, que eu brinco que 2.000 calorias em comida, que não é muito para quem está treinando uma maratona, às vezes tem que virar um ruminante, quase tem que estar mastigando e comendo o dia inteiro. Então, entrar em déficit calórico é muito fácil. A gente fez um episódio de Reds, inclusive. Que legal. Justamente para falar, né? Alertar isso. Impressionante. Muitas vezes a gente, fica nessa do, quero emagrecer, vou comer menos. E aí, se você comer mais que você vai emagrecer. Exatamente. Você vai conseguir performar, vai conseguir construir músculo, né? Se você não dá energia suficiente para o seu corpo, por que ele vai criar músculo que vai aumentar a taxa metabólica basal e querer mais se nem aquilo você está dando? Então, a gente vai... E essas coisas vão ajudando a gente a identificar ali e conversar com um nutricionista. E muitas vezes eu até envolvo o treinador também. Falo, olha, me ajuda aí, fala também da alimentação, porque todo mundo, cada um falando um pouquinho, aos poucos essas coisas vão entrando na cabeça do atleta, ele vai entendendo a importância. Nossa, né? Então é um trabalho bem completo, assim, né? Você faz um check-up geral do atleta. Isso. E acho que esse é o caminho, assim, né? Como eu vim do alto rendimento, isso para mim é muito fácil de entender. Perfeito. Mas eu também sei que nem todas as pessoas têm essa acessibilidade de um médico, né, conseguir fazer esse panorama, conseguir fazer esses testes, conseguir trabalhar nesse formato. Então, é bem interessante. Eu acho que é isso. Eu acredito muito que informação é boa quando é compartilhada. Então, assim, Sim. O que eu falo às vezes eu brinco na minha consulta e falo, olha, eu posso estar falando demais, mas a ideia é essa, eu sei que você vai guardar uns 20% de tudo que eu estou falando. Eu vou te dar muita informação, porque aí a gente pega esses relances, putz, isso aqui fez sentido para mim. Nossa, você falou isso? Cara, aconteceu tal coisa que agora faz sentido o que você está falando. Então, acho que quanto mais informação a gente vai dando, facilita muito o meu trabalho, né? Sim. Porque, que nem ele fala, a gente começou a aprender, as pessoas começaram a aprender a mais a degustar melhor cerveja, quando você começa a informar que uma cerveja artesanal Exato. tem outro valor. Então, você dá informação, você faz a pessoa entender melhor e faz a pessoa participar também do processo, exato. né? Não é uma coisa unilateral, né? Ela não vai simplesmente fazer, vou fazer esse treino que meu treinador mandou, vou comer essa comida goela porque abaixo, né? meu nutricionista mandou. Bem interessante. Então, a pessoa chega lá, faz toda essa bateria de avaliação, avaliações, conversa, e aí, a partir disso, você faz um planejamento. Eu vou programar isso. Olha, então, para isso aqui que a gente está falando, eu vou juntar com a equipe toda, e não é uma equipe engessada, assim, não, é o meu, não tenho nada, né? O meu nutricionista, não tem isso. Cada pessoa, porque essas relações de saúde, elas são muito, também dependem muito de empatia, né? Sim. Então, aquilo, pode ser empatia que a pessoa passa comigo e fala, putz, esse cara não tem nada a ver comigo, não é para mim. Beleza, não sou para todo mundo, mas, assim, cada um. Então, assim, você tem o seu nutricionista de confiança, seu treinador, eu quero chegar lá e falar com ele e a gente junto poder te ajudar aí a ter uma longevidade boa no esporte, né? Acho que essa é a principal ideia. E aí, esse formato, então, é justamente juntar, tendo você como maestro, né, digamos assim, de toda essa orquestra, porque, querendo ou não, são muitas pecinhas. Sim, sim. E aí você vai definindo, então, quantas vezes vai, como vai fazer. Bem interessante, assim. É na Ultra, né, que você falou. Isso, hoje eu atendo bem legal, Ultra. O pessoal que quiser conhecer. Eu achei incrível a ideia. Porque é isso, assim, é difícil você ter um profissional que você liga e fala, tô com dor aqui, machuquei e preciso o que eu faço? Ponho o gelo, ponho o calor. São dúvidas que, né? Torci o pé na corrida, o que eu faço? Exato. Eu sempre tive, assim, profissionais perto e eu sei quanto faz diferença, assim. Teve uma vez que eu torci o tornozelo e aí eu liguei pro meu fisioterapeuta na hora. Falei, tirei uma foto, mandei, falei, olha isso. Aí ele, meu Deus, tá, vamos lá. Tenta mexer o pé. Você tá louco? Acabei de torcer. Não, mexe. Aí eu, não vou mexer. Bruna, você quer que eu vá aí pra fazer você mexer o pé? Então, assim, mas, e assim... Isso, né? Trazer uma confiança, falar, não, tudo bem, se ele tá tá falando, bom, beleza. né? Eu vou. E aí, eu fiquei, acho que 1 semana sem correr, com ruptura de ligamento, voltei a correr, porque teve esse tratamento. Foi orientado no começo, né? Exato, essa orientação, essa proximidade, acho que é legal ter. E assim,
E as devolutivas são muito legais, né? Que Do atleta legal. que estava aí começando um ciclo no overtraining, um outro que estava no momento de, férias e preciso viajar e vou sair. Quando eu voltar, como é que faz? Não, quando eu voltar, vem aqui, a gente conversa, vamos ajustar esse retorno. Muito Acho que legal. isso tem sido muito prazeroso, tem sido muito legal os atletas que eu tenho conseguido agora para o segundo semestre, né? Então, Chicago, Berlim, Buenos Aires. Tem alguns atletas aí que eu estou acompanhando já nesse esquema e está sendo muito legal ter essa experiência. Parabéns pela iniciativa, achei Valeu. incrível. Agora, uma dúvida minha, assim, em termos do que você encontra no consultório, né? Quais as principais lesões, as mais recorrentes dos corredores? Olha, a gente tem um pool ali, né? Porque quando a gente vai para os artigos também, eles botam muito próximos, em terços, né? Então não tem uma que se destaca demais. Eu acho que a mais temida e que infelizmente não é tão infrequente são os edemas ósseos mesmo. Eu nos últimos, acho que 6 ou 8 meses, já tratei uns 6 ou 7 fraturas do meio do fêmur, de F-área de coxa, que é uma coisa que a gente não via muito, eu não via muito, e que deu um boom aí. Eu estava até conversando com um colega radiologista que me ajuda muito nessa avaliação dos exames. A gente fez um levantamento bibliográfico, falou, olha, vamos ver se a gente escreve um artigo aí e publica, porque a literatura não é tão grande, está aparecendo bastante. Então, que é um edema ósseo que, pelo que eu estou vendo dos artigos, é quase como se fosse a canelite do fêmur, mais ou menos a mesma ideia. Tem uma influência de balanceamento de musculatura de adutor e glúteo bastante importante. Então, assim, os edemas ósseos de fêmur, de tíbia, né, seja a canelite ou mesmo a fratura de estresse. A fáscia plantar é uma lesão que eu tenho visto para corredores mais experientes e que às vezes é uma dor que ela é um pouco insidiosa, a gente fala, ela vai doendo aos pouquinhos, mas às vezes uma ruptura aguda deflagra uma dor grande. Então eu já tive um atleta ano passado que estava indo para Londres e que aí, você vê, um mês antes, teve uma ruptura aguda parcial da fáscia. Então foi aquele um mês para poder ajustar treino, fazer os tratamentos e intervenções necessárias para ele conseguir fazer a prova. Felizmente deu certo. Então, assim, fáscia plantar. As tendinites de tornozelo, principalmente aí tibial posterior, o que depois a gente vai fazer o gancho com tênis. Calma. Então, assim, acho que das lesões mais graves para mim seria, acho que a ruptura parcial de fáscia, que é uma lesão que invariavelmente, mesmo que a gente ache que, assim, teoricamente poderia continuar correndo, mas não dá, é muito desconfortável. Que é o que todo mundo fala da fascite plantar. Facite. A fascite é a inflamação. Então, você imagina a fáscia como uma corda. Eu sempre falo que tendão e fáscia, ele é como se fosse uma corda de bungee jump. Então, são vários fiozinhos que juntos dão a tensão que ela tem que ter. Então, se algum desses fiozinhos estoura, você pode não ter um processo adequado de cicatrização e ele, em vez de ser o fiozinho no sentido e direção que deveria, ele fica meio engruvinhado. Uhum. Então, eu tenho um desgaste da fáscia, que é a pior opção. Ou se ela só inflama, que é a fascite. Inflamação, até que na corrida, ela acontece, mas não é das piores. E talvez por esse receio de procurar um médico não chegue tanto, para ser honesto. Agora, as fáscias já um pouco mais gastas, em corredores um pouco mais experientes, que vão tentando isso, vou tomar um Advil, vou tomar um diclofenac, vou segurar no alginac, e de repente faz uma ruptura aguda que ele vê que não tem jeito, que para o treino no meio. Essa é uma que tem aparecido bastante. Uma outra lesão que também é bem recorrente é a atrito da banda, né, iliotibial, aquela dor lateral, aquela facada que dá no joelho ali a partir do 8, 10 quilômetros, que você para achando que vai recuperar e não consegue voltar. Que é uma lesão chata, mas felizmente essa resolve-se muito bem. Assim, às vezes demora um pouquinho mais, mas algumas intervenções podem ajudar bastante. E no grosso modo, a lesão que não tem muito jeito, precisa, hoje em dia eu falo que acho que é uma das poucas que realmente precisa tirar da corrida do treino, são os edemas ósseos mesmo, né? Acho que são os mais graves aí. Você tocou num ponto interessante, medicamento. É muito comum também, infelizmente, sentir dor. Vou tomar um anti-inflamatório aqui e vai melhorar. O quanto isso pode comprometer tanto a parte de se pensar a saúde geral do atleta e também a própria lesão para chegar num nível mais avançado. Sim, é um problema grande, né? Assim, o uso de anti-inflamatório, a gente tem ainda, acho, um conceito um pouco errado de que inflamar é ruim. Quando, na verdade, tá errado, né? Inflamar é bom.
inflamar é igual cicatrizar. Então, você teve uma microlesão, porque você foi na academia para ficar mais forte, ou você teve uma lesão um pouquinho maior, o teu corpo inflama. Então, aquele tecido que está machucado gera um processo de inflamação, que vai fazer o seu corpo levar células que vão tirar o tecido danificado, levar células jovens para essas células amadurecerem num tecido melhor. Na hora que você faz uso crônico do anti-inflamatório, o que acontece é que você atrapalha o corpo passar por essas fases. Então, você acaba não tendo um tecido que vai amadurecer num tecido melhor. E é onde você pode ter as patias, né? As tendinopatias, as entesopatias, né? Então, isso atrapalha. Pode gerar lesões maiores, porque o corpo não consegue gerar um tecido mais maduro. Outra coisa na hora que você toma uma medicação, você está com dor, sempre falo que é preferível você tomar um analgésico. Então, você está com dor, toma uma dipirona, um Tilenol, porque o anti-inflamatório, ele vai, além de tirar a dor, ele vai atrapalhar esse processo. O analgésico talvez nem tanto. E na hora que você tira a defesa, então uma outra coisa, um hábito muito grande que a gente vê ainda também, infelizmente, é o pior dos anti-inflamatórios, vamos dizer assim, que é a diprospan, o anti-inflamatório intramuscular de depósito, né? Então, assim, você tomar um anti-inflamatório para treinar ou para fazer uma prova, ou um anti-inflamatório forte como esse, o que, na verdade, você está fazendo você está evitando que a região que está com a lesão consiga comunicar ao seu cérebro que ela está trabalhando ainda que aguenta. Porque ter essas sobrecargas, lesões, elas são comuns, são como o nosso corpo se adapta para ficar mais forte. Quando a demanda é além do que aquela estrutura aguenta, a estrutura fala para o cérebro, olha, estou reclamando aqui, estou trabalhando além do que aguenta, e vem a dor. Na hora que você toma um anti-inflamatório para fazer uma atividade, a região pode estar tentando reclamar, mas teu cérebro não vai ouvir. Então, na hora que passa o efeito, ela vai xingar até a 10ª geração, porque tentou te avisar que não era para fazer aquilo. Então, invariavelmente, para uma prova, assim, para treino, para mim nunca faz sentido, né? Assim, tomar anti-inflamatório para poder entregar um treino, se você não é um profissional que depende de entregar aquele treino para uma evolução, assim, eu falo isso, mas de uma forma aqui bastante leiga também, porque eu não lido com o atleta profissional, né? Para dizer o quanto que isso é rotina ou não sei. Assim, no atleta amador, acho que não faz o menor sentido. E para a prova, eu sempre falo, nunca comece uma prova tomando. Dê ao seu corpo a oportunidade de reclamar. Se ele começar a reclamar e você está na sua prova do ano, olha, preparei meu ano inteiro para estar aqui em Berlim e entregar essa prova. Fiz tudo o que eu podia até o dia da prova para estar bem, só que não estou e eu vou. Eu vou falar para esse cara, não, está abandonado, não estou nem aí. Não. Então vamos fazer uma programação. Você começa a sua prova e se no meio do caminho tiver alguma dor, aí eu vou orientando, olha, essa medicação talvez seja menos maléfica, em tal momento da prova, a gente vai tentando organizar dessa forma. Mas no curto prazo, o uso do anti-inflamatório, ele vai fazer você acabar se machucando mais, porque a região machucada não vai conseguir dar o sinal de dor, que é para proteger o seu corpo. E no longo prazo pode acabar encurtando, né? Como eu falei, o que eu tenho visto muito, um exemplo muito prático é isso. É da ruptura parcial de uma fáscia gasta. Então, o corredor que ele vai tendo aquela dorzinha, que não atrapalha tanto o treino, mas acabou o treino e fica doendo muito, atrapalha o resto do dia. Daí ele tem um treino que ele não quer perder e acaba tomando e vai remediando, vai levando, até que chega um momento que aquela estrutura fala, olha, eu estou tentando reclamar há tanto tempo que agora vai ter uma lesão grande e faz uma ruptura e vai ter que parar. E aí você recuperar um tecido gasto é muito mais desafiador do que você tratar uma inflamação no tecido com uma anatomia 100% normal. Então, muitas vezes a gente tem que valer aí de terapias mais elaboradas para estimular aquele tecido que se desgastou a tentar melhorar a função dele. Então, fica um pouquinho mais chato de tratar. Sim, você falou um pouco dos profissionais e cada vez mais a gente sabe que esse processo é insustentável, né? Acho que antigamente até se usava, mas hoje em dia o foco maior dos profissionais é a recuperação. A gente vê muito assim, né? Eu acompanho a Confederação Brasileira de Triatlon. Dentro da delegação sempre tem um fisioterapeuta para fazer massagem, para cuidar do... Perfeito. Sentiu uma dor, já vamos tratar. Deu mau jeito no pescoço. Enfim, o fisioterapeuta é parte integrante da equipe para estar ali em função dos atletas e conseguir prevenir, tratar para não chegar nesse nível que impeça o atleta de performar e fazer o seu melhor, que é o que ele precisa. Exato. Então, acho que tem uma evolução bem grande.
nesse processo, e principalmente na parte de recuperação. A gente tem, né, como você falou, do relógio, tem outros acessórios que conseguem Ajudar a monitorar isso, monitorar, né? E acho que esse controle assim, no alto rendimento já entendeu que é assim que funciona. Que bom que existem profissionais para proporcionar isso para os amadores também. Acho que agora a gente tenta trazer isso, né? E que eu acho que, assim, que a diferença maior, eu sempre falo, às vezes o amador, ele vai treinar a mesma carga do profissional, assim, ou muito parecido, mas ele não vai ter o descanso, ele não vai ter o cuidado, ele não vai ter o fisioterapeuta para ele ligar, ele não vai ter a comida quando ele chega em casa, ele não vai ter as outras coisas que os profissionais têm e conseguem recuperar para performar para conseguir entregar tudo isso. Então, essa visão holística sua é interessantíssima, acho que vai mudar o jogo para muita gente, assim, legal, bem interessante. Não, muito legal. Eu vou deixar a última pergunta agora para depois que eu falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem com a gente a Cashme, que é uma fintech do grupo Cyrela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, a gente vai colocar aqui na tela um QR Code que tem todos os produtos da Cashme para você consultar e entender o que se encaixa melhor para você. Temos também a 4, que a gente tem aqui o cupom de desconto do seguro de bike e seguro viagem pela Omint. Então, vale a pena, os clientes 4 têm acesso a esse desconto, a esse cupom. Temos também a Centauro, que está com a gente aqui, e você tem um cupom para comprar no site com desconto. Então, você que pratica atividade física, está assistindo a gente, vale a pena aproveitar esse cupom. E a Z2, que está com a gente também e fornece a suplementação da maioria dos atletas que segue a gente. Todo mundo usa esse cupom aqui do Extrema para garantir o melhor preço. Bom, agora vamos à última pergunta. Vamos. Tênis de placa. Era isso, né? Eu sabia. Não tem como ele não aparecer, né? Bom, tênis de placa, ele pode piorar, gerar lesões? Legal. Eu gosto muito de uma analogia do tênis de placa, é o seguinte. Para mim, tênis de placa seria mais ou menos como você andar de bicicleta elétrica. Então, imagina que eu falo para você, para pegar a bicicleta do Itaú, uma bicicletinha normal, ir lá para a ciclovia fazer um treino de 1 hora a 30 km por hora. Você vai cansar. Aí no dia seguinte eu falo, agora você vai fazer esse mesmo treino de bicicleta elétrica. Você vai falar, mas Rodrigo, esse treino tá muito fácil com a bicicleta elétrica. Eu quero ter a sensação que eu tive ontem. Só que para você ter a sensação de ontem, você tem que andar 50 por hora. Só que o seu corpo está a 50 por hora. Então, a demanda que você gera no corpo é muito grande. Então, tênis de placa, ao meu ver, é mais ou menos isso. Ele é uma baita tecnologia, uma ferramenta excelente, não tem o que falar. Mas que tem que ser entendida para que ela seja usada para você poder extrair o máximo dele com o menor risco possível. Então, eu sempre falo para todo mundo, gente, tênis de placa é caro e gasta rápido. Então, assim, não é para usar em todo treino. O problema do tênis de placa, como ele devolve essa energia a mais, que faz ficar mais fácil para a gente correr, acho que tem algumas coisas aí que são importantes, né? Então, essa energia a mais o corpo tem que absorver. O tempo que o seu corpo tem para absorver esse impacto, essa energia a mais, a cada impacto ao solo, ele tende a ser menor. Então, eu brinco que você vai lá na USP no final de semana, 100 metros de distância, você vê quem está com tênis de placa. Porque aquele pé, quando bate no chão, o pé desaba para dentro. Então, imagina essa chicotada para dentro e aí acaba favorecendo muito essas tendinites do tibial posterior, como eu falei antes, as canelites, por conta desse desvio. E ele é muito viciante, né? Assim, quem não quer? Eu corro confortável a 5,50. Se eu colocar um tênis de placa, eu vou correr confortável a 5. Eu jamais vou querer voltar a correr a 5,50 confortável. Então, acho que esse é o grande desafio. Entender que ele é, sim, uma baita tecnologia, mas eu acho que, ao meu ver, o que eu, em geral, recomendo é que ele seja usado muito próximo da prova, para você acostumar o seu corpo. E alguns treinos que a gente chama de tempo run, né? Para fazer parte do treino num ritmo de prova, tudo bem ele. Então, uma rodagem leve, nem pensar. Eu acho que não faz muito sentido, para ser sincero, né? Assim, eu acho que se você faz um ciclo inteiro com tênis, com muita tecnologia como a gente tem tênis que tem toda a tecnologia no tênis de placa, só não tem a placa, né? E no final do ciclo, você dá de presente pro seu corpo uma placa, aí a tua chance de bater o seu RP é muito grande. Agora, se você vai usando ele ao longo de todo o ciclo,
é um desgaste, assim, eu brinco que é uma roleta russa com 4, 5 balas no tambor. Você pode girar o tempo inteiro, não dá nada, mas o risco que você tem é maior. E eles são, em geral, tênis leves, em que o tênis, se a gente for separar, né, ele tem a parte de solado, né, que é a sola, a entressola, a placa, e tem toda a parte de cima, né? Então, tênis hoje em dia, as tecnologias de cada marca são muito desenvolvidas e é quase como um celular, né? Cada ano tem uma tecnologia nova, uma marca. Então, assim, é muito o que cada um se sente confortável, até porque a gente sabe que ainda hoje, se eu não tenho nenhuma lesão ou uma deformidade muito óbvia, a escolha do tênis deve ser por conforto, é o principal critério. Então, vai escolher um tênis novo, escolhe no final do dia, porque o pé já está cansado, já está inchado. Ficou confortável no final do dia, vai ficar confortável o dia inteiro. E aí, em relação ao tênis, a gente tem que pensar na mecânica do pé. Então, o pé da gente fala que só tem 2 funções: amortecer impacto e jogar para frente. Então, ele precisa absorver energia e te jogar para frente. Para absorver energia, ele tem que ser uma estrutura bem flexível, que é quando ele perde o arco e faz o movimento mais famoso do pé de pronação. E quando ele te joga para frente, ele tem que ser uma alavanca rígida para te jogar para frente. Então, todo tênis ou calçado que você vai usar, ele pode ajudar ou atrapalhar uma das situações. Então, você pega, por exemplo, de uma forma hipotética, uma pessoa que tem o pé chato, que o pé que já não tem o arco, é um pé bem flexível. Então, o pé que, teoricamente, ele ajuda nesse amortecimento, mas ele tem um pouco mais de dificuldade de virar uma alavanca rígida, né? Falando bem a grosso modo para as pessoas leigas entenderem, né? Então, eu usar nessas pessoas, às vezes, um calçado, não no tênis de placa, mas um calçado um pouco mais firme, eu estou ajudando o pé a trabalhar. Então, de novo, voltando para a ideia do tênis, eu sempre gosto de prestar atenção no tênis, a parte de trás que abraça o calcanhar, que a gente chama de contraforte. Teoricamente, é a região que vai ajudar a controlar esse movimento de pronação. Então, todo mundo conhece alguém que tem aquele pé plano, que bota um all-star no pé, que o pé fica espalhado para dentro. Um contraforte mais firme vai ajudar a controlar esse movimento. Outra coisa é o drop, que seria o quão no salto alto você está. Imagina que quanto maior o salto alto que você estiver, maior o arco. Então, mais rigidez você está dando ao seu pé. Então, menos flexível ele vai ser. E a rigidez do solado mesmo, né? Então, assim, a gente vê hoje muito a placa e o solado, ele tem essa questão da rigidez e a geometria também, né? Então, fazer esse movimento dele do mata-borrão, né? Então, assim, o tênis de placa eu acho super legal, mas tem que tomar cuidado, porque ele está entrando um pouco como o facilitador para a popularização da corrida também. Então, assim, eu falo com as pessoas que passam comigo que a corrida é um esporte excelente, mas ela tem 2 fatores que eu acho que facilitam, se a gente não prestar atenção, em te gerar uma lesão. O primeiro é que quanto mais leve você for, melhor você corre. Então, para você entrar em uma deficiência nutricional é muito fácil. O ganho que a gente tem em cardiopulmonar, ele é muito mais rápido do que o desenvolvimento da musculatura, melhor da biomecânica. Então, eu tenho falado assim, você vai começar a ir na academia hoje, se você se olhar no espelho daqui a 6 meses, você não vê, você não está trincado. Agora, se você começar a correr hoje, daqui a 6 meses, no mínimo uma meia você faz, talvez até uma maratona. Então, pra você entender o tempo de maturação que você teve num esporte e no outro e aonde você chegou. Então, esse risco ele acaba sendo maior. E o tênis de placa facilita isso, ele ajuda a popularizar, porque você consegue correr mais fácil com ele, né? Você está sofrendo ali a 6, botou um tênis de placa a 5,15 e você vai. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Baita tecnologia, gosto, mas tem aparecido cada vez mais frequente nos que aparecem com lesão. Tá. Então, faz parte também um pouco dessa minha ideia do acompanhamento, trazer essa ladainha do que é o tênis com placa, para a pessoa ser um pouco mais estratégica no uso e aí aproveitar ele de uma forma mais econômica, né, para que dure mais e que não tenha tanta lesão nele. Olha o lado bom, vai economizar, porque não é barato. Exatamente. E aí, entraria em que momento? Então, você está falando do acompanhamento, né, que se você começa a fazer com 12 semanas, o que você indica? Eu sei que cada caso é um caso, Sim. A gente trabalha, né, mas em média ali, qual que é a indicação para começar a usar a placa dentro do ciclo que você começa a indicar, né, para inserir? Dentro do ciclo, eu acho que um ciclo é pouco tempo para indicar uma placa. Eu acho que depende mais do histórico do corredor do que do histórico do biotipo. Tá. Não é para ficar em cima do muro, mas uma pessoa que começou a correr há 1 ano, 1 ano e meio, e que ainda não está na placa, eu jamais vou falar para essa pessoa ir para uma placa no ciclo de prova. Até porque o tênis de placa, para mim, ele faz muito sentido
Para prova curta, você quer bater um RP em 5 e 10K? Aí eu te falo que num ciclo de 5 e 10K, ele é legal você usar, ali de repente no meio, no final do ciclo, alguns treinos de tempo run, coordenado com o teu treinador, eu acho que legal. Mas para provas longas, aquilo, você vai, sabe quando o carro tem aquele modo turbo e modo econômico? Você vai correr uma maratona no modo turbo, você vai queimar combustível mais rápido. A chance do muro bater forte lá na frente é muito maior se você não tiver aí um bom preparo, uma boa adaptação para estar com esse tênis. Ó, vai dar um corte bom isso. Tô até vendo já. O povo gosta de polêmica, né? Não adianta, a gente tenta não criar, né? Como se não... Mas não dá. Mas não tem jeito. Porque a gente até tive uma conversa com o Rodrigo Roenes, que é especialista em tênis, né? E aí ele falou, assim, né? Uma dúvida que eu tinha, né? Qual é o pace indicado, como que o tênis trabalha melhor, né? Sim. E aí ele falou, e aí foi o corte de que o tênis trabalha melhor com um pace entre 4 e 30, né? Um pouco abaixo disso. Não quer dizer que as pessoas não tenham... teve bastante comentário, mas eu percebo a diferença, para mim funciona. Ele vai beneficiar todo mundo. Ele vai beneficiar. E no final, 4% é 4% para todo mundo. Então, assim, que é a teoria inicial do Vaporfly, né? Melhora a economia de 4%. Então, assim, ele vai ajudar todo mundo. A questão é que para pessoas que são mais inexperientes ou mais pesadas, o risco que ele traz para você ganhar é muito maior. É melhor você investir num bom trabalho de mobilidade, num bom trabalho de fortalecimento funcional, num treinador para te ajudar a periodizar melhor. Eu acho que o ganho que seu tênis de placa, numa pessoa mais iniciante, vai ter com tênis de placa, ele é muito mais saudável se você investir esse dinheiro de outra forma. Né, com um bom nutricionista para te acompanhar, um treinador adequado, que vai te ajudar a melhorar, fazer bons treinos. Acho que seria mais ou menos essa ideia. Muito bom, gostei. Não, eu particularmente tenho essa opinião também, mas eu achei que seria, mesmo com um ano aí de corrida, daria para inserir. Mas olha, legal essa visão. A gente estava conversando, né? Eu fiz a faculdade nos anos 2000 e desde lá corro, não de forma totalmente regular, já visitei vários esportes. De 2013 a 2017 eu treinei triatlon até meus filhos nascerem por um tempo. Mas corro há bastante tempo. E lógico, eu estou enviesado porque eu estou do outro lado, eu sei tudo que pode dar de errado, mas eu não corro de tênis de placa, não tenho tênis de placa e há pouco tempo treinei para fazer, programei com a minha treinadora para fazer uma prova de 10K abaixo de 50, que era uma coisa que eu queria, e comprei um tênis para isso e fiquei nesse dilema. Putz, e aí, vou para a placa ou não vou? Só que eu estava vindo de um tênis muito macio, né, de um Nimbus. Eu falei, olha, vai ser um salto muito grande e eu sou um pouco pesado para minha altura, então eu falei, acho que não é o ideal, então eu peguei a tecnologia da placa sem a placa. Então eu fui para um Super Blast que me entregou, fiz minha prova como eu queria, mas me protegendo um pouquinho. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado. Tem que pôr na balança. Tem que pôr na acho balança. Que tem que pôr na balança e pensar, porque realmente eu já vi alguns casos de amigos assim que, não, vou, né, começa a usar, às vezes começa a sentir uma dor que não sentia, enfim, é muito individual. É claro que para as pessoas mais leves é muito mais fácil. Uhum. Então, você pega uma atleta, uma mulher que pese ali menos de 60 quilos, o impacto que ela está gerando no tênis de placa, obviamente, é bem possível que ele vai ser menos lesivo do que eu, que tenho 80 quilos e 1,70, no tênis de placa. Então, é lógico assim, é para todo mundo, né? Não tem aquele, não, é só para quem é experiente, não tem dessa. O tênis está ali, cada um tem seu dinheiro, paga quem quer, compra quem quer. Mas acho que mais importante dizer para quem quer ou não, é você entender a ferramenta. Então, assim, você está com uma chave de fenda na mão, não é para martelar um prego. Entendeu? Acho que é isso. E entender também o processo. É isso que você falou. Você veio de um tênis mais macio e aí vai passar para um tênis um pouco mais responsivo para depois colocar a placa. E são discussões que vêm e voltam, né? Então, eu lembro quando lançou o Roka, que era, né, pise nas nuvens, alto. Ninguém falava de tênis mais alto. Aí veio o Roka, lançou. Aí... tinha umas outras versões minimalistas, e sempre fica esse contraponto, né? Então... E olha que interessante você falar da Roka, né? Muito legal, porque o Roka é isso, ele veio com essa ideia super maximalista, né? Mas na hora que você vai entender a ferramenta também, ele é maximalista, mas o drop dele é baixinho. Então, eu tô no alto, mas eu não tô com drop baixo. Então, assim, a mecânica é diferente de você estar num ASICS que tem 8, 10 milímetros de drop, e no Roka que a solada é grande, mas é 6, 5 de drop.
Então, isso, pô, parece muito grande, mas na hora que você bota ali dentro, a mecânica do pé é diferente do que se você tivesse realmente no salto. Então, por isso, acho que reforça isso. Entenda a ferramenta. Exato. E aí, para isso, vai atrás de quem ajuda. O Enes ajuda super, né, com essas análises. Super escolheu assim, a gente tem muita informação aí boa disponível para ir atrás. Entenda o que você está... É que nem ninguém vai ficar tomando remédio sem saber o que é. Todo mundo gosta de ler uma bula de remédio? Você vai botar um tênis sem entender o que ele está fazendo? Então, vai estudar um pouquinho, porque ajuda a você tirar o melhor daquilo que você está investindo no seu dinheiro, eu acho. E aí, acho que você tocou um ponto-chave, só para a gente fechar aqui, o conforto. Então, como Perfeito. eu escolho um tênis? Eu vou lá, experimento. Eu sempre indico para tentar correr, sentir na sempre corrida. Que dá, é ótimo, né? E aí E a gente tem agora nos parques também, assim, no São Paulo Brunkov, você pode ir lá, botar um tênis e fazer o seu treino, né? Eu acho que o tênis é isso, o conforto é importante. Eu falo que a decisão de tênis, ele não é... Vou tentar explicar antes de falar a frase, mas é o seguinte: se você não tem nenhuma lesão, nenhuma dor, o principal critério que você vai escolher seu tênis é conforto. Agora, se você vem de uma lesão e que no diagnóstico dessa lesão identifica que há um desvio, não, você tem um pé que é excessivamente plano e que para isso seria interessante para mim proteger esse excesso de pronação, aí o inverso tudo bem. Olha, você vai pegar um tênis que tem um contraforte mais firme, que tem um drop um pouco mais alto, solado mais firme. Aí você vai na loja no final do dia e vê das opções que você gosta, que tem essas características e bota no pé. O que ficou mais confortável é aquele juntando essa característica. Mas isso só faz sentido se eu tenho uma lesão prévia que me justifica fazer essa análise. Se não, toca o barco e pega pelo conforto. Excelente. Uma aula aqui. Muito obrigada. Imagina. Muito legal. Se você ouviu esse podcast, gostou, manda para o seu amigo que vai começar uma maratona ou que está começando a correr. É muito importante começar com uma boa orientação, ter um profissional acompanhando. Então, também se ficou alguma dúvida aqui do podcast, eu brinco com os cortes, que a gente sempre faz cortes, mas sempre... É bom ouvir o podcast até o final para entender tudo, porque o corte a gente nunca consegue passar tudo que foi passado aqui de informação. Vai ter aqui o Instagram do Dr. Rodrigo, então você pode entrar em contato, tirar todas as dúvidas, entender o que dá para melhorar e melhorar a sua experiência, que no final é isso que a gente quer, que todo mundo corra por muito tempo, seja feliz, tenha uma experiência boa, né? É isso. Isso aí, a ideia é essa. Vamos correr, mas saudável. É isso aí. Muito obrigada por ter ficado com a gente aqui. Não esquece de avaliar o nosso podcast lá no Spotify. Então, né, se gostou, 5 estrelas, acho que tá valendo. Acho que teve bastante informação boa aqui. Bastante informação, dá pra dar umas estrelinhas aí pra gente. Né? Muito legal. Muito obrigada. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!